A paz e a alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Ontem nós falamos sobre a parte do creio que diz: creio na remissão dos pecados. E hoje nós estamos entrando no aspecto escatológico. Creio na ressurreição dos mortos. E a pergunta que o YouCat nos coloca no ponto 152 é a seguinte: por que cremos na ressurreição dos mortos? O YouCat vai falar que cremos na ressurreição dos mortos porque Cristo ressuscitou dos mortos, vive para sempre e nos faz participantes dessa vida eterna. Ou seja, por meio de Cristo que nós garantimos a ressurreição da morte, porque Cristo ressuscitou, e Cristo ressuscitando da morte, nós todos em Cristo Jesus ressuscitamos. E é por isso que devemos ter a certeza absoluta que nós somos chamados à ressurreição, nós somos chamados à vida eterna. Como nós dizíamos ontem, que isso acontece através do sacramento do batismo e também das nossas boas obras, através do sacramento da penitência. Isso vai nos garantindo essa vida para a eternidade. Ou seja, a morte, ela não é a última palavra. E aí nós lembramos daquela frase que nosso Senhor vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Viverá. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé, essa é a nossa garantia da ressurreição e da vida eterna. Por isso não devemos ter medo da morte, porque Jesus nos garantiu a vida vencendo a morte. E para concluir, queridos irmãos, eu gostaria de ler uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde São Paulo vai dizer assim: porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, justamente porque Cristo foi homem como cada um de nós. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é inútil a nossa fé. Ou seja, nós anunciamos o Cristo e o Cristo ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria o nosso apostolado, a nossa pregação e o nosso anúncio. E também em vão seria a nossa fé. E aí, São Paulo continua: se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos. Ou seja, a nossa esperança, a nossa vida, ela não é basada nessa vida terrena, mas nós lutamos, nós vivemos aqui. São Paulo quer dizer que nós lutamos e nós vivemos aqui para ganhar a eternidade, para ganhar o céu, para viver em algo que transcende, ou seja, a vida eterna. E aí, São Paulo ainda vai continuar dizendo: mas não, ou seja, nós seríamos miseráveis se nós vivêssemos pensando nas coisas terrenas. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ou seja, Ele é o primeiro que inaugurou essa vida. Por quê? Porque Ele assumiu a nossa carne, assumiu a nossa vida. E isso nós vamos deixar para explicar no próximo vídeo de maneira mais profunda e mais precisa. Amém, queridos irmãos? Se ainda tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais.